Boa noite, seja bem-vindo ao Memorial Casa dessa semana. Uma alegria ter você mais uma vez aqui conosco, para juntos adorarmos a Deus, lermos a sua palavra e sermos alimentados e sustentados, né? Sempre eu digo, no meio da semana, é muito bom a gente poder se encontrar aqui mais uma vez. No domingo estivemos juntos e agora aqui nessa quarta-feira para adorarmos o nome de Jesus. Posso te pedir um favor? Se você achar que esse vídeo aqui é relevante para você, primeiro dê um like aqui, que a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas, mas também você pode fazer algo muito relevante. Copie o link, envie agora no grupo da família, fala, olha, tá passando uma programação da nossa igreja e Deus tem uma palavra muito poderosa para o seu coração, para a sua casa. Talvez você está chegando agora aí, né, dos seus afazeres, organizando a sua casa. Compartilhe no grupo da família e vamos juntos aqui ver o que Deus tem para nós nessa noite, tá joia? Então, prepare a sua casa, prepare aí, talvez organize a sua casa, desligue o fogão e vamos juntos adorar o nome de Jesus. Eu quero te pedir para nós agora orarmos a Deus e depois nós vamos adorar juntos com algumas canções lideradas pelo Memorial Casa. Mas se você puder agora fechar os seus olhos, nós vamos adorar e agradecer a Deus por aquilo que já aconteceu e por aquilo que Deus ainda vai fazer. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque passamos um dia, saímos das nossas casas, fizemos tantas atividades e agora estamos retornando. Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, declarar, ó Pai, que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família, ó Deus, elas pertencem ao Senhor. E juntos agora, como igreja, nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos adorar o Teu nome, nós vamos cantar canções que exaltam ao nome de Jesus. Por isso, Senhor, fique muito à vontade. Eu creio que o Senhor está aqui comigo, Senhor. Mas o Senhor também está na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. O Senhor pode todas as coisas. Portanto, Deus, fala ao nosso coração. Se existem irmãos e irmãs que estão cansados agora, que durante o nosso Memorial Casa eles sejam renovados, que as suas forças sejam renovadas, que eles recebam um novo ânimo vindo do Senhor para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido então para você preparar o sofá da sua casa, se organizar e juntos vamos adorar a Deus com o Memorial Music, nos liderando com canções abençoadas. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos. Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus
consagramos. Amém. Uau, glória a Deus, glória a Deus. A adoração, ela aponta para aquilo que Deus é nas nossas vidas. Quando nós cantamos as canções de adoração, nós estamos declarando a bondade de Deus, a santidade de Deus, o governo de Deus nas nossas vidas. Quando nós cantamos canções, são orações. Uma canção, ela é uma oração, porque a oração, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa fé. E eu espero que essas canções também tenham alimentado o seu coração, tenham alimentado a sua fé. Quero te fazer uma sugestão. Que tal você pegar uma dessas músicas que foram compartilhadas hoje no nosso Memorial Casa e mandar para uma pessoa que Deus vai falar agora ao seu coração? Sabe, talvez a gente passe tanto tempo nas nossas redes sociais, e que tal a gente usar as nossas redes sociais como uma forma de evangelização? Então pegue uma dessas músicas, procure aí no Spotify ou no YouTube e fale assim: olha, eu escutei essa música hoje e eu lembrei de você, e eu queria que você escutasse para que essa música fale ao seu coração. Vou te dar uma sugestão: melhor se não for um crente, alguém da Memorial, se for um amigo seu de fora, e permita que essa pessoa também seja abençoada, assim como você foi abençoado nessa noite. Amém? Eu quero, nesse momento, te convidar para que juntos nós possamos devolver a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos empenhados na nossa campanha do legado, eu espero que você esteja conosco. Deus tem feito coisas assim sobrenaturais, Deus tem movido, nós vemos irmãos que estão sendo fiéis ao Senhor nos dízimos e também têm ofertado, contando de coisas assim sobrenaturais que Deus tem feito. Esses dias mesmo eu estava conversando com um casal de irmãos, o César e a Jaqueline, né? E eles nos abençoaram ali com no nosso último batismo, com a piscina. E aí eles colocaram aquela piscina lá, que era uma piscina, né, que estava lá disponível dentro do estoque das piscinas lá da empresa deles, e eles levaram para lá. Nós tivemos todo o cuidado de colocar água, né, de colocar as barreiras de proteção do lado, e fizemos o batismo. 48 vidas aceitaram Jesus, né, desceram as águas ali naquele dia, e depois essa piscina voltou ali para a empresa deles na segunda, na terça-feira, e naquela mesma semana, irmãos, uma pessoa entrou ali na empresa deles e falou: olha, eu quero comprar uma piscina para os meus filhos, não pode ser uma piscina muito funda. E a vendedora agiu, mostrou todas as outras piscinas, e daqui a pouco a pessoa falou: não, eu quero aquela. Ela falou: não, mas tem outras aqui. Não, eu quero aquela. E aí a pessoa falou assim: então deixa eu te contar a história daquela piscina. 48 pessoas desceram as águas e foram batizadas ali naquela piscina. Quando ela falou isso, aquela irmã entrou em lágrimas. Era uma pessoa que estava desviada e olhou e falou assim: não, Deus já me trouxe que seria aquela piscina, e agora com essa história será ela mesmo. Na próxima semana, se Deus quiser, essa piscina vai ser instalada nessa casa dessa família. Olha só que coisa poderosa, irmãos. Uma semente de um casal, né, que abençoou a gente com a piscina para um batismo, e Deus fez. E tantos outros testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando nós somos fiéis ao Senhor, no nosso dízimo, devolvendo a Deus aquilo que Ele já tem nos dado, e sendo também fiéis ao Senhor nas nossas ofertas, ofertando, semeando no reino de Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero lançar uma semente, não para um prédio, gente, a gente não está falando de um prédio, nós estamos falando da expansão do reino de Deus, nós estamos falando de vidas sendo salvas, de pessoas conhecendo Jesus, de famílias sendo abençoadas e transformadas. Isso só é possível, primeiro, com a nossa oração, com o nosso compromisso de orarmos. Segundo, com o nosso compromisso de falarmos do amor de Deus, orarmos, mas também falarmos do amor de Deus, mas também nós investirmos para que a obra do Senhor aconteça, tanto aqui em Linhares e em tantos outros lugares espalhados por toda a terra até a volta de Jesus. Você pode fazer parte disso.
devolvendo a Deus o seu dízimo e também sendo ofertante. Nesse momento, enquanto eu estiver aqui preparando para a mensagem, vai aparecer um QR Code e você daí da sua casa pode contribuir conosco entregando o seu dízimo ou a sua oferta durante esse momento. Amém, glória a Deus. Nós queremos orar com você, né? Gratidão pela sua fidelidade ao Senhor, no dízimos e na oferta. Mas também, talvez eu possa estar conversando com alguém que nessa noite está falando assim, pastor, eu queria devolver o dízimo, queria, mas eu estou desempregado, eu não tenho esse recurso hoje. Meu irmão, não tenha peso nenhum sobre o seu coração. Mas eu quero orar para que Deus possa vir com toda a provisão, para que as portas de emprego abram sobre a sua vida, para que a provisão sobre o seu negócio ela venha e para que você possa ter essa alegria de devolver também aquilo que Deus tem te dado. Eu posso orar com você? Senhor, nós devolvemos ao Senhor neste momento dízimos e ofertas. E obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado, o que comer, o que beber, o que vestir, porque a provisão do Senhor tem sido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas, Senhor, eu posso estar nessa noite falando com famílias, lares, irmãos, daqui de Linhares ou de outras cidades que estão orando nessa noite, nesse momento, pedindo assim, Senhor, vem com a sua provisão. Pai, por favor, Pai, abra as portas dos céus. Pai, se essas famílias são famílias que estão próximas a nós, mostra-nos, porque nós sabemos que nós seremos as mãos para estender, para abençoar, para trazer a provisão e o sustento sobre a vida deles. Senhor, que nunca falte sobre esta casa o que comer, o que beber e o que vestir, e que isso sirva para adorar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, eu quero falar nessa noite com você sobre pureza de vida. O texto lá em Efésios, capítulo 5, ela nos traz a palavra de Deus através de alguns versículos que nós vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, são 20 versículos que nós faremos a leitura nessa noite. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente,
Vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus, o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque é claramente revelado, se torna luz. E é por isso que ele se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? Esse texto ele é poderoso. Essa palavra de Paulo, descrita ali em Efésios, Paulo, ele não dava volta não, gente. Paulo não dava volta não. Paulo era um apóstolo de Jesus que teve um encontro sobrenatural com a presença de Jesus e ele cumpriu o seu chamado com muita diligência. Principal, preparar a igreja de Jesus. Preparar a igreja de Jesus. E nesse texto ele fala sobre a pureza da vida. Muitas vezes quando nós olhamos para a pureza da vida, a gente não consegue entender qual é o principal chamado de Deus. E nessa noite eu quero pensar com você alguns pontos sobre o que seria a pureza de vida que nós encontramos nessa palavra como um princípio espiritual. A primeira coisa que me vem ao coração está lá no versículo 1. Vocês são filhos de Deus e por isso devem ser como Ele é. A primeira coisa que nos aponta sobre a pureza de vida fala sobre identidade. Não é por acaso que Jesus foi tentado na identidade. Não é por acaso que Jesus, após ser batizado por João Batista no deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto e a primeira coisa em que Satanás tentou a ele foi: se tu és o Filho de Deus. E Paulo traz esse mesmo princípio, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele é. Sabe, irmãos, viver uma vida que agrade a Deus, viver uma vida de pureza, de santidade que agrada a Deus, nos aponta para esse princípio, que nós entendamos que nós somos filhos e filhas de Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas no que isso se aplica? Se nós, se eu pegar hoje a minha filha, a Beatriz, e fizer uma coleta do sangue dela e levar para um exame de laboratório, o DNA dela tem que dizer: ela é filha do Wander, ela é filha da Larissa. E isso traz a sua essência, isso traz a sua natureza, isso traz a sua identidade. Quando nós somos alcançados por Deus, nós passamos a ter uma nova natureza, uma nova identidade. E nós precisamos entender: eu sou filho de Deus. Isso muda a minha mentalidade, isso muda a minha perspectiva de vida, isso muda a minha visão de mundo, isso muda a minha perspectiva de futuro. Irmãos, o nosso Deus é um Deus do qual nós temos o privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus.
Em nenhum outro lugar da história, nenhuma outra religião, nenhum outro aspecto você vai encontrar uma divindade, seja lá o que for, dizendo os meus súditos, eles são os meus filhos. Não. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é sobre a pureza de vida. A primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendo está no versículo 2, que fala que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Então, como filho de Deus, ele diz que a minha vida, ela seja dominada pelo amor. E a pureza de vida, primeiro aspecto, identidade, o segundo aspecto, o amor. Mas esse amor não é qualquer amor. Esse domínio do amor, ele não é qualquer amor, porque ele fala que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. A vida que é dominada pelo amor aponta para um amor sacrificial, o amor do qual Deus se entregou por nós. E nós precisamos entender, se Deus nos ama, a nossa resposta de obediência e de pureza deve ser amar a Deus. Certa vez, quando Jesus se encontrou com os fariseus, e os fariseus perguntaram para Jesus assim, sobre tudo que nós temos que guardar, sobre todas as leis. Me fala aqui, Jesus, qual é a mais importante? Fala aqui qual é a mais importante para nós. E aí eles certamente imaginavam uma resposta muito rebuscada de Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu toda a lei. Jesus apontou o princípio da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que o princípio do amor, que a obediência de Jesus, que o levou a se entregar na cruz por nós, foi uma obediência a Deus, o Pai, por amor. Por isso que quando ele está ali na cruz, no Getsêmani, ele grita: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Foi uma obediência em amor. Foi uma obediência entendendo o amor de Deus por ele. E é uma resposta dele para o nosso Pai. Por isso, irmãos, uma pureza de vida, ela aponta para uma vida que ama a Deus. Uma vez eu fui falar para um grupo de jovens num retiro sobre santidade. E dentre várias perguntas que surgiram ali, né, quando a gente vai para alguns seminários como esse, às vezes pergunta assim: pastor, qual é o segredo? Qual é a resposta mágica sobre isso? E aí eu falei bem assim: santidade, ela é uma resposta de amor. Santidade é uma resposta de amor. Porque quando eu entendo que Deus me amou, e eu falo, eu vou ser santo, porque eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. Não tem mais a ver com eu ficar esmurrando o meu corpo, a não pecar, a não falar palavras malditas, a não fazer outras coisas para cumprir aquilo que pode gerar uma expectativa no homem, mas entender, Deus me ama tanto, a ponto de entregar o seu único filho por mim. Será que eu posso me render a este pecado? Portanto, a santidade ela passa a ter um outro entendimento, que ela é o amor. Por isso que Paulo diz aqui que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou a igreja. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, ele fala, né, no versículo 4, pelo contrário, né, que as palavras que nós vamos dizer, elas sejam palavras de gratidão. Então eu vejo que uma vida que traz uma pureza da vida, os nossos lábios, eles precisam ser lábios que agradam a Deus. Esses dias eu preguei em um dos nossos cultos sobre a presença de Deus, sobre sermos guardiões da presença de Deus. E eu falei sobre a gratidão que atrai a presença de Deus. Pensa comigo uma coisa. Você já ficou do lado de uma pessoa chata? Chata, sabe aquela pessoa murmurada?
Ô, gente, até a gente que não é tão forte, não aguenta. Eu já fiquei lá na pessoa ranzinza, sabe, mais ou menos você fala, meu irmão, fica sozinho aí, eu não vou ficar do seu lado não. Imagina Deus fala, meu irmão, quando você resolver sua vida, eu volto aqui, porque a ingratidão, ela afasta a presença de Deus. A ingratidão é um coração que não reconhece aquilo que Deus tem feito, seja nas pequenas coisas, até nas coisas maiores. Então, pelo contrário, digam palavras de gratidão, mas não é somente gratidão, porque eu posso agradecer ao Alvin, eu posso agradecer a Maiara, eu posso agradecer a Lídia, eu posso agradecer as pessoas, mas digam palavras de gratidão a Deus. Certa vez, alguns pastores fizeram um exercício para que as pessoas pudessem orar, agradecendo a Deus, sem pedir nada, né? Não preciso dizer para você, mas a maioria das pessoas não conseguiu orar por alguns, só conseguiu orar por alguns minutos, porque a nossa maior tendência é fazer o quê? Pedir. E todas as vezes em que nós exercitamos, Senhor, obrigado, eu sou grato e eu reconheço ao Senhor, eu estou dizendo que aquilo que eu estou vivendo é graças a Deus, é pela graça de Deus. Portanto, identidade, amor e gratidão. A quarta coisa que eu vejo aqui, está lá no versículo 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas, que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Conversas tolas e amizades tolas podem nos desviar da pureza e do propósito de Deus. Por isso que a palavra de Deus, no Salmo 1, nos diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. O texto continua nos dizendo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Depois ele fala que ele será plantado como árvore junto aos ribeiros, enfim, e vai falando. Mas esse primeiro início ele fala que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conversas tolas, pessoas que não têm o Senhor como uma fonte a jorrar na sua vida, elas vão fazer o quê? Nos enganar. Elas vão nos desviar. Sabe, irmãos, existem ambientes que talvez você fale assim, poxa, pastor, mas eu sou obrigado a conviver. Tudo bem. Mas tem ambientes onde você pode escolher estar. Talvez você fale assim, pastor, eu tenho que ir, eu tenho uns amigos meus do trabalho que eu tenho que trabalhar, né? E aí tudo bem, irmão, mas você está ali atento para que aquilo ali não contamine os seus ouvidos, não sejam conversas tolas que vão te desviar da pureza que Deus tem para você. Mas talvez você seja aquela pessoa que já tem que conviver, obrigatoriamente, e ainda se propõe a continuar caminhando, ouvindo. Talvez naquele momento você está num lugar, numa posição em que cumpra o que tem que fazer, mas depois saia daquele lugar, se alimente espiritualmente e volte para cumprir. Cumpra o que tem que fazer, saia deste lugar, se alimente espiritualmente e volte para influenciar. E não para você ser influenciado. Para nós vivermos na luz e para nós cumprirmos uma vida que tenha a pureza de vida, meus irmãos, nós precisamos estar fortalecidos. O texto finaliza aqui, no meu último ponto, que diz assim, portanto, preste atenção na maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Maneira de viver.
e sabedoria. Salomão não foi por acaso que ele pediu ao Senhor sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, irmãos, ela é muito mais do que um conhecimento humano. É uma sabedoria que guia as nossas vidas, que nos dá entendimento em situações, que nos dá ali uma sabedoria fora daquele contexto para que a gente possa viver tudo que Deus tem para nós. Uma pureza de vida que Deus tem para nós aponta para a nossa identidade. Ela aponta para o amor, ela aponta para a gratidão, ela aponta sobre as nossas amizades e ela aponta para uma vida onde nós pedimos a Deus sabedoria. Sabedoria. Irmãos, são princípios tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundos, para que a gente possa viver uma vida pura, uma vida simples, que agrada ao nome do Senhor. O nosso chamado é para nós refletirmos a glória de Deus onde nós estivermos. E eu fico pensando, quando a gente sai de um domingo à noite e cada um de nós vai viver as suas realidades, ninguém sai daqui com um carimbo na testa dizendo assim, membro da Memorial. Não sai. Está saindo um professor, está saindo um técnico de informática, está saindo um motorista, uma dona de casa, um profissional das mídias, um empresário. Nós estamos saindo. E quando nós nos encontrarmos nesses ambientes, será que nós estamos refletindo a identidade de quem Deus é? Nós estamos refletindo o amor? Nós estamos refletindo a gratidão? Nós estamos refletindo boas amizades? Nós estamos refletindo também uma sabedoria que vem de Deus? Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos buscando isso, eu tenho plena convicção de que as pessoas estão sendo marcadas por passarem nas nossas vidas. E eu creio que é esse evangelho que Deus quer. Um evangelho que transforma as nossas vidas, mas também transforma a vida das outras pessoas. Eu quero orar com você nesse momento, quero orar por esses princípios. Talvez tenha alguns desses princípios que você fala assim, pastor, isso é uma falha na minha vida, isso é uma falha no meu caráter, e eu preciso que o Senhor fale ao meu coração nesse dia. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por essa noite. Muitos irmãos estão aqui já se preparando, talvez cansados do dia, mas eu te peço que essa palavra fale ao nosso coração. Paulo exortou a igreja ali de Éfeso, porque eles eram cristãos, verdadeiros, autênticos, mas eles não estavam vivendo a essência daquilo que o Senhor tinha para eles. Por isso Paulo exortou para que eles vivessem uma vida entendendo primeiro, vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos o amor, um amor que vem de Deus, e esse mesmo amor nos ensina a nós reproduzirmos esse amor, ó Pai, na vida das outras pessoas. E a nossa vida de santidade não vai ser uma lista de obrigações, mas vai ser uma resposta ao amor de Deus por nós. Por isso, Senhor, nos ajude a viver o amor, a essência do amor. Nos ajude, a Deus, a sermos um coração gratos a Deus. Nos ajude, Senhor, a olharmos para os nossos ambientes e sermos influentes e não influenciados. Que as nossas amizades não nos influenciem o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, os nossos hábitos, mas que nós, cheios do Espírito Santo, possamos influenciar esses lugares. E por último, Senhor, dá-nos sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, é pura, ela é pacífica, ela é capaz de produzir bons frutos e ela é, ó Deus, imparcial, Senhor. Por isso, dá-nos essa sabedoria que vem de Deus sobre cada irmão, sobre cada família, para sermos sal e luz por onde nós formos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente está finalizando mais um Memorial Casa dessa semana. Se essa mensagem ela fez sentido para você e falou o seu coração, faça a gentileza para nós. Você pode dar o like nesse vídeo,
porque ele se torna mais relevante no YouTube, e você também pode copiar esse link, compartilhar no seu grupo da família, no grupo das outras pessoas, para que eles também sejam abençoados, assim como eu creio que você foi nessa noite. Tá joia? Nós estamos finalizando o nosso Memorial Casa. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus, e nós nos encontramos, se assim Deus permitir, no próximo domingo para adorarmos juntos presencialmente ou online, caso você esteja à distância nos acompanhando. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.